Muito bem, aqui estamos ouvindo nossas crianças cantando sobre o Senhor Jesus Cristo, sua morte, ressurreição e a relação que eles têm com o Senhor Jesus Cristo. Hoje é domingo de Páscoa, dia alegre na história do cristianismo. O momento máximo do cristianismo é a ressurreição de Cristo. E tem três coisas que a partir da ressurreição mudaram o sentido. E eu pedi que quem usasse corrente com uma cruz que trouxesse hoje à noite. Alguém trouxe? Denneberg? Quem mais trouxe? Eu vi gente com chaveiro de cruz, não foi? Rubinho trouxe, né, o chaveirinho dele com a cruz. Uma das coisas que mudou depois da ressurreição de Cristo foi a visão que as pessoas tinham da cruz. Antes de Jesus morrer crucificado e ressuscitar, se Denneberg morasse naquela época, ele não andaria com uma cruz. Certamente o Rubinho, o chaveirinho dele, não seria uma cruz. Você não ia ter uma cruz estampada no seu peito, pendurada no seu pescoço. Porque a cruz, naquela época, ela tinha um sentido muito negativo, muito ruim. As pessoas que morriam por morte de cruz eram considerados os piores ladrões. As piores pessoas, as mais cruéis, elas eram condenadas à morte de cruz. Então, quando eu olhava para uma cruz, naquela época, eu ia pensar logo que cruz era o quê? Ruim, negativo. Cruz é para gente que não presta. A cruz, normalmente, ela era feita de madeira áspera, não era bonitinha como a de hoje, que a gente usa. E, normalmente, você ia achar uma cruz muito ensanguentada. Ensanguentada com sangue de gente, de pessoa, que é coisa que fede. E quando você chegava lá numa cruz que já tinha passado por 4, 5, 6 pessoas que tinham sido crucificadas, ela fedia. Então, a relação que as pessoas tinham com a cruz não era boa, era péssima. Depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a coisa tomou outro rumo. O cristianismo, no início, os cristãos se identificavam com lembram? Peixinho, não era? Mas logo esse peixe sumiu e apareceu o quê? A figura da cruz. Paulo, várias vezes nas cartas dele, ele vai se referir à cruz agora não mais como algo asqueroso para os inimigos. Os romanos, só um detalhe, os romanos, eles consideravam a morte de cruz tão violenta que um cidadão romano, por mais violento que ele fosse, ele não poderia ter a morte de cruz. Mas eles empurraram Jesus para lá. Aí vem Paulo e começa a falar da cruz, a falar carinhosamente da cruz. Depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a cruz toma então um significado muito forte no cristianismo. Por que é que você usa uma cruz? Vamos lá, Dênio. Por que é que você usa uma cruz? Para lembrar que Jesus o quê? Ressuscitou. Quando a gente olha hoje para uma cruz, nós lembramos que Cristo morreu crucificado, foi no nosso lugar, foi por causa dos nossos pecados, mas Ele o quê? Ressuscitou. Cruz hoje nos lembra ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É por isso que você vai encontrar a cruz feita de ouro, que você coloca aqui pertinho do seu coração. Com muito carinho você carrega essa cruz, lembrando da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Se você pegar até o dia da morte de cruz, até o dia da morte de Jesus na cruz, totalmente negativo. A cruz era vista totalmente negativa. A partir da ressurreição,
A cruz é vista como positiva. E hoje a gente tem uma discussão muito grande. Há pessoas que dizem assim: mas carrega um Cristozinho morto lá na cruz, e a minha cruz não carrega ninguém. Besteira. Para um ou para outro, a cruz lembra o quê? Cristo morto e ressuscitado. O cristianismo é isso. E quando nós lembramos a cruz, nós lembramos da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nosso primeiro templo, ele era pequeno aqui, era pouca gente, pouca como hoje estamos poucos aqui. E aquele templo, ele tinha uma cruz de vidro. Alguém ainda lembra desse templo? Olha aí, a turma ainda lembra, né? E alguns passavam e diziam assim: eu não acredito que o pastor Joel teve a coragem de botar uma cruz lá na parede da igreja dele. Porque diziam que cruz era coisa de católico. Não era isso que a gente pensava? Nós crentes pensávamos. A gente tinha dificuldade de se relacionar com a cruz, porque achava que ela era coisa de católico. Santa ignorância. A cruz não pertence aos batistas, não pertence aos assembleanos, não pertence ao catolicismo. A cruz é símbolo do cristianismo. E um pastor fez uma crítica muito pesada à nossa antiga cruz aqui. Ivanilton disse para ele: olha, se Cristo tivesse morrido numa jangada, no mastro de uma jangada, a igreja tinha botado bem aqui, o mastro da jangada. Mas como ele morreu na cruz, a igreja usa então a cruz como símbolo do cristianismo. Samuel, Wagner não conseguiu chegar na hora, então depois do Baruque, as crianças voltam para cantar uma música, tá bom? Combinado? Eu não vou deixar vocês de fora, não é? Tá bom? Toda feliz, que legal. Então, cruz, primeiro objeto que tomou um significado diferente depois da ressurreição. Mas há um outro objeto, não objeto, mas um lugar que tomou um significado diferente depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O primeiro foi a cruz. Qual foi o segundo? Depois que Cristo é tirado da cruz, ele é levado para onde? Para o túmulo, o sepulcro, túmulo. Até a morte do Senhor Jesus Cristo, e para as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus Cristo, o túmulo é onde encerra a história de uma pessoa, não é isso? Você vive, morre, é sepultado, e ali acaba a sua existência, ali encerra a sua história. E isso significava o fechar de porta, por isso que o túmulo era fechado, e o fim de tudo. Alguns dias eu fui no sul do estado e fomos a um cemitério, né, pastor Denis? Lembra? E tinha um túmulo que estava aberto. Ele me chama para ir ver e eu fui. E é uma cena que eu não consigo esquecer. Ali dentro tinha cabelo, restos de cabelo, tinha restos de roupa, tinha ossos. E eu olhei aquilo, meu Deus do céu. Aqui nós somos resumidos, restos. E o túmulo, antes da ressurreição, significava exatamente isso. Era o que nos restava. Por sinal, cemitério, as pessoas dizem que é onde nós somos nivelados. Todo mundo termina ali. E na saída de Buriti dos Lopes, indo para Parnaíba, à sua esquerda tem um cemitério. Eu acho muito interessante o nome daquele cemitério. Cemitério da Igualdade. Todo mundo termina do mesmo jeito, no mesmo lugar, não é? E assim era visto, então, o túmulo naquela época. E depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, houve alguma diferença? Sim. Quando as mulheres vão ao túmulo, no domingo cedo, encontram o túmulo o quê?
vazio. Alguma coisa diferente começa a acontecer na história da nossa relação com o túmulo. Pela primeira vez, alguém é deixado lá dentro e quando volta, não acha. Os romanos disseram que não acharam porque o corpo foi o quê? Roubado. Mas as mulheres foram alertadas pelo anjo de que Cristo não havia sido roubado, que ele não estava morto, ele havia sido o quê? Ressuscitado. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Até então, em toda a história da humanidade, até aquele dia, apenas 3 pessoas tinham ressuscitado, ou foram ressuscitadas. Vamos ver se a gente lembra. Eliseu ressuscitou uma criança, deitando em cima do corpo dela, e ela volta a ter vida, filha de uma viúva, não foi isso? A mesma coisa aconteceu com Elias, que também ressuscita uma criança da mesma forma, deitando em cima do corpo, a criança volta a viver. E teve um outro caso. Eles estavam conduzindo o corpo de um homem para o cemitério, para ser sepultado, e quando chegaram lá, houve um anúncio de uma guerra, eles jogaram o corpo da pessoa em cima da sepultura de Eliseu. Lembra disso? E o que aconteceu? Ele ressuscitou. Somente esses 3 casos. E agora, surge um 4º caso. Jesus havia o quê? Ressuscitado. O túmulo estava vazio. A partir daí, a nossa relação com essa história de túmulo muda. Definitivamente, o túmulo deixa de ser o fim da nossa história. E por incrível que pareça, ele passa a ser o início de uma nova história, que é o passo seguinte, a questão da ressurreição. Então nós passamos a não ter mais medo do túmulo, a achar que o túmulo é o fim da vida, que é o fim da história da gente. Não. O túmulo, ele existe, mas ele não é o fim da nossa história, não é o fim da nossa vida. Eu já participei de algumas cerimônias fúnebres, e as pessoas choram muito, as pessoas perdem o controle, as pessoas gritam, as pessoas puxam os cabelos, mas tem uma frase que eu nunca entendi, mas que eu ouço muito. Se agarram com o caixão e começam a gritar até o dia de São Nunca. Existe São Nunca, gente? Qual é o dia de São Nunca? Tem? Não tem. É só se for de Todos os Santos, né, Natan? Mas o que elas estão dizendo com isso? Que a vida, o quê? Acabou. Elas não têm esperança. Elas não acreditam na vida eterna. Elas não veem o amanhã. E a partir da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a nossa relação, humanidade com o túmulo, não é mais o fim da história. É o começo de uma nova história ao lado do Pai. E, finalmente, mudou a nossa visão da cruz, mudou a nossa visão do túmulo, mas muda também a nossa visão da morte. A ressurreição de Cristo muda a nossa relação com a morte. Na época do Senhor Jesus Cristo, dentro do judaísmo, saduceus e fariseus, que eram os grupos religiosos da época, eles tinham uma briga muito grande. Uns diziam que não tinha salvação, que não havia céu, que não havia ressurreição, e o outro grupo dizia que havia ressurreição, que a gente iria para o céu. E eles viviam brigando sobre isso. E nessa briga religiosa da época, morre o Senhor Jesus Cristo. E ele ressuscita.
E eles começaram a ter que discutir a questão da ressurreição. Uns negando que não havia, que ele tinha sido roubado, que não era bem assim. Mas eles tiveram que discutir ressurreição. Porque o Senhor Jesus Cristo, quando o véu do santuário ele é crucificado, que ele morre, a Bíblia diz que o véu do santuário é o quê? Rasgado de cima a baixo, e os sepulcros são o quê? Abertos, e muitas pessoas são o quê? Ressuscitadas. Aí os que não acreditavam na ressurreição tiveram que parar e discutir o que é que está acontecendo. Fulano morreu tal dia, tem tantos anos, e agora ele está aqui entre a gente ressuscitado. Inevitavelmente, eles começaram a ter uma nova relação com a morte, entendendo que a morte não é o fim. Porque eles entendiam, esse grupo entendia que a morte era o fim, que acabou, era aniquilamento, não tinha mais existência. Como muitos hoje pensam assim. Surgiu uma discussão muito grande no nosso meio por causa da morte do jornalista Boechat, que se dizia ateu. Aí teve missa, teve isso. Mas se ele não acreditava em Deus, para ele a vida acabou ali. Ficaram discutindo a mesma coisa da época do Senhor Jesus Cristo. Sobre essa questão da ressurreição, nós tínhamos parado em 3 casos. Mas na época de Jesus, ele ressuscita a filha de Jairo, lembram? A filha da viúva de Naim. Ressuscita um rapaz chamado Lázaro. Aí vem cerca de 500 ressurreições quando Jesus é crucificado, que o véu rasga. Cerca de 500 pessoas, esse número não é provado, é chutado, ressuscita. Depois de Cristo, tem Talita, Dorcas, lembram? Foi Pedro. E tem também um rapaz chamado Eutico. São as ressurreições da Bíblia do próprio Senhor Jesus Cristo. Então a ressurreição passa a ser um fato. Sobre isso, aproveito para a gente conversar um pouquinho e esclarecer algumas coisas. Quando essas pessoas ressuscitaram, elas morreram novamente? Lázaro morreu novamente? Morreu? Eutico, aquele grupo que ressuscitou quando Jesus morreu, morreu novamente? Todos creem nisso? Cuidado, porque muita gente prega dizendo que eles foram ressuscitados com o corpo imortal, que Paulo fala. Paulo faz um cântico, e ele praticamente debocha da morte, quando ele diz assim: ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? E muita gente acha que essas pessoas receberam o corpo glorificado e que não morreram mais. Se elas não tivessem morrido, meus irmãos, até hoje tinha romaria para lá para ver. Bater um papo com Lázaro, né? Com essa turma que ressuscitou no dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Existem 2 tipos de ressurreição. O que aconteceu até então foi a ressurreição corpórea. Simplesmente voltaram a ter vida, mas morreram novamente. A ressurreição que nós estamos falando aqui, que depois eu não conheço nenhum caso comprovado de ressurreição, o último foi com Eutico e Talita, os 2 últimos. Vem enquanto aparece um pastor dizendo que ressuscitou alguém. Aí se comprova que é uma farsa. Não conheço, mas a gente ouve falar. Carro bateu, o cara estava todo quebrado, o cabra chega lá, orou e ressuscitou. Não conheço. Então, essa é a ressurreição corpórea.
Não estou falando dela, até mesmo porque ela cessou. O que a Bíblia está falando aqui da ressurreição de Cristo é a ressurreição para a vida eterna. Isso muda na nossa história. O sepulcro não é mais o fim da nossa história, porque dele nós seremos levantados para a vida o quê? Eterna. É isso que a Bíblia está falando. Muda essa relação com a morte. A morte não passa a ser mais o fim da vida. Por quê? Desceremos a um túmulo, mas a Bíblia diz que Jesus volta. Os que estiverem vivos serão o quê? Ressuscitados, irão encontrar com Ele. Não, os que estiverem vivos, sobe direto, né? E os que estiverem mortos serão o quê? Ressuscitados, encontrarão com o Senhor. Aí sim, Paulo diz, com um corpo incorruptível, perfeito, e nunca mais poderão ser tocados pela morte. A morte, ela vai perder o sentido dela. Quando Cristo ressuscitou, já decretou isso. É uma questão de tempo só agora. Quando Ele voltar, a morte, ela não desaparece. Só que o esporãozinho dela, que pica as pessoas e mata, vai ser o quê? Arrancado, e nunca mais ela vai ter a capacidade de tirar a vida de alguém. Eternamente o quê? Derrotada. Esse é o sentido, meus irmãos, da Páscoa. O que é que nós estamos comemorando hoje aqui? Estamos comemorando que a cruz é esperança. Estamos comemorando que o túmulo não é o nosso lugar definitivo até o dia de São Nunca. Estamos dizendo, se morrermos fisicamente, mas estaremos com o Senhor eternamente e ainda receberemos um corpo incorruptível e viveremos nesse corpo eternamente, sem data para terminar, sem existência de morte, sem existência de sofrimento. Muda então, a partir da ressurreição, muda a nossa relação com a cruz. Andem com orgulho. Não é pecado evangélico usar uma cruz, pelo contrário, quando eu uso, eu estou dizendo que eu creio num Cristo que ressuscitou, que não está morto. Eu estou dizendo também que o túmulo de Cristo vazio significa que o meu túmulo também será esvaziado. Isso significa que a morte nunca mais vai me tocar. Nós temos muito que comemorar na Páscoa, porque é o momento que nós paramos e refletimos sobre essas verdades da palavra de Deus. Eu não posso deixar de alertar, é o meu papel como pastor, não perca o significado da Páscoa. Páscoa não é viagem, Páscoa não é comida, Páscoa não é confraternização, Páscoa é celebração da morte e ressurreição de Cristo, que nos traz um novo relacionamento com a cruz cruel, com o túmulo frio e com a morte. Que Deus nos abençoe e que vivamos esta realidade. Amém?